Ei pessoal, meu nome é Silvia Mazzoni e bem-vindos a mais um vídeo do canal Redescobrindo o Caminho, onde vamos aprender a ler a Bíblia com as lentes do judaísmo nazareno. É importante ressaltar que nesse vídeo você vai precisar prestar muita atenção. Talvez você queira até pausar ou repetir. Hoje falaremos sobre o nó linguístico. Para começar o vídeo, gostaria de fazer uma pergunta. Afinal, o que é igreja? Ao lermos a Bíblia em português, percebemos que a palavra igreja não aparece no Antigo Testamento. Isso nos dá uma forte impressão de que ela é um conceito do Novo Testamento e que surge depois da vinda de Jesus. Igreja, como a conhecemos hoje em dia, está ligada à ideia de cristianismo e não de judaísmo. Mas, quando lemos os textos escritos pelos discípulos de Jesus, devemos ter em mente que nenhum dos conceitos modernos de igreja que conhecemos hoje se aplicam. É essencial entender como as pessoas da época de Jesus pensavam. Yeshua usou o termo igreja no sentido dado na época. Se assim não fosse, como seus ouvintes iriam entendê-lo? O mestre se refere à igreja somente 2 vezes. A primeira vez está registrada em Mateus. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, Edá. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A passagem acima é bastante conhecida e sua interpretação é fruto de disputas entre católicos e protestantes. Entretanto, nosso foco será na segunda citação, quando Yeshua ensina como lidar em uma situação de contenda entre os irmãos. Está escrito: leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, Edim, toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja, Edá. E se também recusar ouvir a igreja, Edá, considera-o como gentio e publicano. Nesse contexto, surge uma pergunta. Se igreja, Edá, fosse algo desconhecido, por que ninguém perguntou a Yeshua onde se levar o irmão pecador? Jesus não precisou dar-se ao trabalho de explicar o que significava igreja, porque essa concepção era de domínio público. Outra forte evidência de que igreja é um conceito bíblico antigo está na pregação de Estevão, que foi o primeiro mártir. Ele pregou aos seus perseguidores citando a passagem quando Moisés se encontrava na congregação. Nessa ocasião, Moisés estava na Carral, que é uma palavra sinônima de Edá. Estevão diz: é esse Moisés quem esteve na congregação Carral Eclesia no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos-las transmitir. Congregação no grego é o mesmo que eclesia. Isso quer dizer que o patriarca se encontrava na igreja, na eclesia do Sinai. No hebraico, congregação é kahal ou edá. Na respeitada versão inglesa King James, os tradutores registraram que Moisés esteve na church, kahal, do deserto. Em Êxodo, a igreja congregação kahal é composta por aqueles que foram chamados para fora do Egito. Esse grupo são os filhos de Israel e, com eles, um misto de gente. Essa expressão abarca todos os povos que seriam incluídos na igreja, congregação, Kahal. Vamos ler. Subiu também com eles um misto de gente, um Rav Erev.
ovelhas, gados e muitíssimos animais. Então, junto com o povo de Israel, subiu um misto de gente. E esta sempre foi a composição da igreja Kahal, desde a época de Moisés até hoje. Filhos naturais, juntamente com aqueles que querem fazer parte de Israel e obedecer a Deus e às suas leis. O paralelismo linguístico, tão característico da literatura hebraica, aparece em Levíticos demonstrando que Edá e Kahal são palavras sinônimas. Vamos ver o que é um paralelismo linguístico. Um exemplo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Céus e firmamento são sinônimos. Isso é um paralelismo linguístico. Em Levíticos, vemos esse paralelismo se repetir, demonstrando que Kahal e Edá são sinônimos. Vamos ler. Mas se toda Edá, igreja de Israel, pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da Kahal, igreja. O Tanar, Antigo Testamento, assim como o Novo Testamento, além de terem sido escritos em épocas diferentes, foram traduzidos a partir de duas línguas diferentes, o hebraico e o grego. Isso acabou por favorecer essa confusão conceitual. O conceito cristão de igreja separado de Israel foi forjado com base numa tradução equivocada. A Septuaginta, versão grega do Tanar, traz a palavra sinagoga, significando uma reunião de pessoas. Assim, sinagoga e eclesia podem ser usadas intercambiavelmente. Em hebraico, quem se reuniu ao pé do Monte Sinai foi a Edá. Em grego, foi a sinagoga. Em nosso idioma, foi a congregação ou igreja. São apenas termos diferentes para expressar o mesmo conceito. Recapitulando, nos tempos de Moisés, para se descrever igreja, usava-se as palavras Kahal ou Edá. Nos tempos de Jesus, a mesma coisa. Tempos depois, quando as palavras de Jesus foram traduzidas para outras línguas, surgiram os termos eclesia em grego, church em inglês e, finalmente, em português, está traduzido congregação no Antigo Testamento e igreja somente aparece no Novo Testamento. Está gerada confusão. Finalmente, podemos juntar esses conceitos e entender que quando Jesus se referiu à igreja, todos os seus ouvintes sabiam que ele estava falando de algo que se iniciou no Monte Sinai. Por isso, daqui para frente, quando você pensar em igreja, não se lembre somente de Jesus. Pense também em Moisés. Agora você está pronto para desfazer esse nó linguístico e toda a confusão vai embora. Nos vemos no próximo vídeo. Lehitraot. Bye, bye.